Deixa eu começar o programa de hoje falando sobre o Lula. Hoje teve a posse do Aloysio Mercadante, né, na presidência do BNDES, e o Lula aproveitou para dar aí algumas alfinetadas, né, no governo Jair Bolsonaro, e ele dizendo que, olha, essa história de BNDES, Porto de Cuba, Venezuela, isso é tudo fake news. De acordo com o Lula, é tudo notícia falsa. Ô, Daniel, coloca aí o VT do Lula dizendo que não teve, que Cuba e Venezuela não pagaram empréstimos para o BNDES e que o presidente Bolsonaro cortou a relação com os dois países e que por isso o Brasil levou calote tanto de Cuba quanto de Venezuela. Outra grande mentira é que o BNDES dava dinheiro para os outros países, que outros países viviam recebendo dinheiro do BNDES, que o PT era farto em dar dinheiro para outros países. O BNDES nunca deu dinheiro para países amigos do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. O que é importante agora é numa matéria publicada no jornal Valor. De um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. Assim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de empregos no Brasil. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Traz na tela aqui nossos convidados, o Dani, que aí eu quero ser um democrata. Duda, Jerônimo ou Diogo? Quem quer começar? Porque, olha, essa para mim me parece, assim, o governo Lula, nesse início, tem batido muito nas fake news, né? Essa de hoje, como é que faz? Leva para a AGU para se identificar, para ter o carimbo de fake news ou não? Como faz? Porque essa de hoje foi de doer, né? Quem começa? Acho que a gente já pode chamar o Paulo Pimenta lá da Secom e falar para ele chamar o Lula na chincha, como pode falar tanta besteira assim, né? Agora, ele está dizendo que Venezuela e Cuba vão pagar o que estão devendo. Quero ver, né? Porque Venezuela não tem a menor condição de pagar qualquer coisa e Cuba vai mandar o quê? Charuto aqui para o Brasil? Bom, tem várias mentiras aí, várias bobajadas que o Lula falou, e isso a gente tem um especialista aí que sabe tudo desses empréstimos do BNDES, que é o Diogo Schelp. O Diogo ele fez aí um mestrado analisando principalmente esses empréstimos do BNDES para a Venezuela. Diogo, dessa fala do Lula aí, o que você acha que pode destacar? Bom, olá a todos. Olha, o Lula faz um jogo de palavras, basicamente, né? Quando ele diz assim, não teve empréstimo, a gente não deu dinheiro, é porque, tecnicamente, o BNDES considera que esses valores, essas obras no exterior, são financiamentos. O que isso significa? Basicamente, eles destacam ali uma empresa que fecha um contrato para fazer uma obra no exterior, né? E o BNDES paga o recurso da obra em reais aqui no Brasil para as empreiteiras, para a empreiteira que vai fazer a obra lá fora, e o governo lá fora, que contratou a obra, paga em parcelas ao longo de anos em dólar, né? Então, teoricamente, é um bom negócio, porque o Brasil está equilibrando essa balança comercial, porque ele está dando o recurso internamente em reais e está recebendo em dólar lá fora, então com isso ele eleva o superávit da balança comercial. Ele cria empregos no Brasil, porque o projeto é brasileiro, obviamente cria empregos lá fora também, quando é obra
obra civil, porque mais os operários e tal, mas o equipamento todo é exportado daqui para lá, então tem exportação também de bens misturada, e você cria ali você dá um impulso ali para a indústria nacional, uma empresa nacional. O problema nas obras que eram financiadas na América Latina é que há vários problemas, na verdade. O primeiro problema é que essas obras eram apresentadas pelo governo brasileiro como, de fato, uma doação, né? No discurso, e aí o Lula também está errado, porque o discurso que eles fazem quando eles iniciam um financiamento de uma obra no Equador, na Venezuela, era o de que eles estavam fazendo um bem para o país, né? E, olha, estamos aqui trazendo o BNDES, está colocando dinheiro nessa obra para mostrar a amizade dos povos. Quer dizer, no discurso diplomático, pegava muito bem dizer que era realmente uma benesse. Agora, internamente, o Lula não quer admitir que era apresentado dessa forma. O outro problema é que era altamente concentrado os financiamentos. Então, poucas empresas, poucas construtoras ficavam com o maior naco de financiamento. Se você pegar só Odebrecht e Andrade Gutierrez, elas tinham mais de 90% de todos os financiamentos das obras para infraestrutura na América do Sul, né? E aí o terceiro problema é que isso ensejava muita corrupção. Então, teve muita corrupção envolvendo essas obras nos outros países, né? Essas empreiteiras distribuíam propina a rodo e usavam esses países também como fonte de recursos para as propinas internacionais. Então, a Venezuela, o que acontecia muitas vezes, é que, além das obras financiadas pelo BNDES, a Odebrecht, por exemplo, e esse é o tema do meu trabalho, a Odebrecht ela criou uma boa relação com o governo venezuelano, uma relação muito próxima, parecida com a que tinha aqui no Brasil com o governo do PT. E essa boa relação fazia com que a Odebrecht era contratada para obras, muitas obras, inclusive a maior parte das obras nem tinha financiamento do BNDES, mas eram contratadas diretamente. Então, tem até um episódio do programa no Dominical do Hugo Chávez, em que ele traz lá o diretor da Odebrecht Venezuela, e ele está mostrando uma obra feita por uma outra empresa, e fala, eles não estão terminando isso aqui, o fulano, você da Odebrecht, vocês não podem pegar essa obra aqui. E aí o governo realmente dava obras assim, de canetada para a Odebrecht. E, obviamente, a Odebrecht conseguia também fazer muita coisa com superfaturada, e os cálculos do Departamento de Estado, depois da Operação Lava Jato, era de que 70% das propinas pagas pela Odebrecht no mundo, inclusive no Brasil, vinha de superfaturamento de obras na Venezuela. Então, esses três problemas, na verdade, em tese, o financiamento de obras no exterior não é algo negativo. Outros países fazem isso com suas empreiteiras. O problema é a maneira como isso era feito no Brasil. Interessante como o discurso mudou, né? Na hora que emprestava o dinheiro, falava, nós estamos aqui para fazer o bem para vocês. E agora o Lula quer dar um discurso mais de que, nossa, era um grande negócio, né? E que absurdo as pessoas que estão falando que o Brasil estava dando esse dinheiro. Muita gente fala que deu porque, assim, mandou esse dinheiro e aí depois veio um calote, né? Na verdade, o dinheiro então não voltou, certo? No caso da Venezuela, de Cuba, né? Deixa eu acrescentar aqui uma pergunta para você, Diogo, porque a perspectiva agora é o tal do gasoduto, né? Projetando para o futuro, isso que já aconteceu, projetando para o futuro, o que o BNDES está falando de financiar agora, o que o Lula está falando de financiar agora, é o tal do gasoduto da Argentina, né? Eu pergunto qual é a chance dessas coisas, desses mesmos vícios que você aponta aí com a Venezuela, acontecer também com um país insolvente como é a Argentina, né? Eu acho que esse risco existe. A grande questão é que o BNDES, quando vai dar um financiamento, se não houver interferência política e eles forem usar critérios técnicos, eles vão tratar de fazer um contrato em que se coloquem ali garantias, né, em que, de fato, se não houver o pagamento, o BNDES vai receber o dinheiro de alguma forma, seja contas no exterior, né, que estão lá, que podem ser acionadas, digamos assim, se houver inadimplência e assim por diante. Há formas de fazer isso.
No caso de Cuba, o Porto de Mariel, por exemplo, as garantias eram pífias, eram risíveis. Então, obviamente que se for feito um contrato com a Argentina em que as garantias não forem boas, há esse risco. A outra questão, e aí de fato a circunstância econômica da Argentina pode inclusive ser um risco a mais. A outra questão é que qual o objetivo de um financiamento desse? Se você pensar que o Brasil vai receber gás natural vindo da Argentina, e que, portanto, vai, né, uma fonte a mais de energia aqui para o Brasil, é algo positivo. É o que se costuma chamar de integração regional. Tem integração energética, integração física por estradas, integração, enfim, de várias formas. Então, esse foi o grande discurso também para os financiamentos do BNDES, que eles serviam para integração regional. Nesse caso, pode ser considerado integração regional. Só tem dois problemas, um problema, pelo menos. O fato de que a Vaca Muerta, que é essa reserva de gás, ainda não está em operação, né? Ainda não estão extraindo gás. Então, primeiro eles precisam começar, de fato, a viabilizar isso, né? Para a gente ter certeza de que vai financiar algo que realmente vai trazer benefício para o Brasil. A outra questão é que, de todos os financiamentos do BNDES que foram feitos durante todo aquele período, aquelas 2 décadas, apesar de terem sido vendidos como o de integração regional, a maior parte dos financiamentos, a maior parte das obras eram obras de cunho nacional, elas não tinham nenhuma relação com a ligação entre os países. É o caso, por exemplo, do metrô de Caracas, né? Você não pode considerar o metrô de Caracas como um caso de integração regional, né? Outras obras também, enfim, hidrelétricas, enfim, lá no Equador, também não eram consideradas, não dá para considerar como integração regional. Então, mais uma vez, no discurso se dizia uma coisa, mas na prática era outra. Me chamou a atenção que um dado assim, que o Mercadante, lá no seu discurso de posse, falou em investimentos sustentáveis, né? E essa Vaca Muerta aí, pelo que parece, a extração será feita com fracking. Sim. Sustentáveis foram aqui dentro, lá fora, mas não conta isso. É verdade. Dentro do BNDES, eles até usam, né, argumentos desse tipo. Eles dizem assim, eu já li isso em artigos, né, documentos internos do BNDES. Eles falam assim, olha, o BNDES, quando faz um financiamento desse, não está agindo como banco de desenvolvimento. O banco de desenvolvimento aqui no Brasil tem que tomar cuidado com todas essas coisas, inclusive com corrupção, para evitar que não haja corrupção. Com meio ambiente, com tudo. Agora, quando é no exterior, eles falam isso mesmo. Quando é no exterior, não, a gente está exportando o serviço. Aí o que acontece lá é problema deles. Eles é que tem que fiscalizar se a obra está sendo bem feita, se está tendo corrupção ou não, e tal, não sei o quê. Então, eles usam, inclusive, esse argumento em textos e documentos ali de alguns anos atrás, explicitamente dessa forma. É um problema porque a gente vive num planeta só, né? Não dá para imaginar, né? Que cada um faz com o seu meio ambiente, né? Agora, o Duda e Diogo, deixa eu mudar um pouquinho o rumo da prosa, né? Utilizando um termo bem mineiro, né? Me parece que o discurso do Lula de hoje, né, citando o BNDES, citando o que foi falado durante a campanha eleitoral de 2018, de 22, perdão, fazendo associação direta com o Jair Bolsonaro, me parece também que foi um discurso muito pró-militância dentro daquele projeto que o Lula, me parece que é muito claro no início do governo, de tentar reescrever a própria verdade e a própria biografia. Me parece que no momento que ele fala ali do BNDES, dizendo que não foi bem isso, bem, sabe, foi empréstimo, não foi necessariamente, não houve um cunho político nas ações do banco, me parece ali que ele também quer sair um pouco, quer tirar o corpo dele da reta no caso da Lava Jato, né? Me parece que também teve um pouco disso. O que você acha, Diogo? O que você acha, Jerônimo? Vou falar rapidamente o que, enfim, eu acho que sim. Inclusive é aquela estratégia de comunicação em que você, em vez de negar um fato, né, em vez de dizer que não aconteceu determinada coisa, ou em vez de você esconder algo, você simplesmente reescreve a história, né? Você conta aquilo de uma outra forma e conta tantas vezes até que aquilo passe a parecer crível. Se você pensar nos financiamentos do BNDES
antes da Operação Lava Jato, havia muita gente já dizendo, olha, tem coisa errada aí. Inclusive porque o grau de subsídio desses financiamentos era enorme. Então, custava para o Tesouro Nacional, custava para nós, né, contribuintes. Mas só depois é que a população realmente passou a considerar aquilo um problema, passou a ter algum impacto eleitoral, né? Teve em 2018, por exemplo, né? Mas antes disso, não. É muito difícil em temas como esse, né, conseguir trazer a indignação das pessoas e tal. E o que ele está fazendo é basicamente isso, ele está diluindo e associando justamente ao Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro, com tudo que aconteceu no último mês, né, cada vez mais uma figura tóxica ali no cenário político, então, com certeza, ele vai repetir isso até que consiga seguir em frente com seja lá qual for o plano, né? Mal comparando, ô, Jerônimo, ele consegue? O que você acha? Sim, mal comparando, né, como se dizia antigamente que o Bolsonaro sempre recorria, sempre que qualquer crítica que fizesse a ele ou ao seu governo, ele recorria àquela carta de, mas e o PT? Né? Mal comparando, o Lula agora está falando, mas e o Bolsonaro? Mas acho que é até um pouco mais profundo que isso, que realmente assim, que essa tentativa de reescrever, né, de reabilitar sua biografia, né, que evidentemente, né, foi e talvez mais do que a corrupção, mais do que a prisão, né, esse período todo e todas essas questões levantadas pela Lava Jato, talvez mais do que isso, que acho que a grande mancha na biografia dele é a Dilma, né? É o desgoverno, né, o voluntarismo econômico doido, a Guido Mantega, Arno Agostinho, essa turma toda, tem catástrofe que eles promoveram, né? E é um dos pontos que até dá para dar uma certa razão pro doido do Ciro Gomes, né? Que eles, numa dos debates, ele disse assim: quem abriu as portas do Bolsonaro, quem abriu as portas do inferno foi o governo Dilma, foi vocês, foi o PT, a corrupção moral, econômica e o desastre, né, produzido, né, recessivo produzido pelo PT. Lá só retomando assim, retrospectivamente, assim, desde a campanha, na entrevista para a Globo, né, para o Bonner eles apertaram o Lula um pouquinho em torno da questão, justamente dessa questão. Olha, cara, né, houve problemas nesse governo, né? Houve recessão, se desencaminhou, as coisas se desencaminharam barbaramente. E o Lula, assim, ele fez alguma concessão, assim, a dizer que tinha havido erros, de fato, teria havido erros, né, na condução da economia. No Dilma 1, mas eles estavam corrigindo o Dilma 2, mas aí o Cunha, com suas pontas bombas, sabotou as correções. Então, por isso que a coisa teria desandado, né, para produzir o impeachment. Né? Nessa entrevista, ele usou, acho que usou o termo impeachment, mas com certeza não usou o termo golpe. Né? Na campanha, já nos debates, essa concessãozinha que ele tinha feito, assim, a verdade histórica, a verdade econômica, até mais histórica, saiu de cena. Né? Enfim, você teve anos virtuosos de PT, e aí veio o golpe, e aí desandou com o Temer e, finalmente, desandou mais ainda com o Bolsonaro e entendia Temer e Bolsonaro com uma continuidade, que não são, né? E, enfim, agora, assim, parece que está ficando... Enfim, a obsessão dele está ficando um pouco cansativo, né? Porque já está o momento de dizer o que veio, não dizer o que esse governo terceiro vai ser, e não ficar tentando reabilitar, revisar, reescrever, né, e distorcer, né, o que de fato aconteceu nos governos anteriores do PT. Então, assim, ele está sempre reclamando do mercado, mas, enfim, o caso aqui, assim, nós estamos entrando no segundo mês e não tem, assim, nem sequer um cheiro, né, do que seja a tal da nova âncora fiscal. Né? E isso cria certeza, evidentemente cria certeza, né? E aí vem todo esse discurso dele que hoje ele repetiu normalmente contra o mercado, etc, né? O mercado é insensível. O supermercado aqui do lado da minha casa, eu moro lá no supermercado, o supermercado também é insensível, também não tem questões humanitárias, mas dá emprego para muita gente, certo? Essa é uma pauta que está girando em falso, né?
questão assim, inclusive é verdade, você pode fazer, como diz assim, não, que o mercado é só um retrato de momento, o mercado está muito nervoso, o mercado também falha, também tem seus pontos cegos, e então o governo não pode governar, né, olhando apenas pelos índices do Ibovespa, não pode mesmo. Também, mas de outro lado, também não é legal um governo provocar, né, com falas responsáveis, como o Lula tem feito, né? Nem a equipe econômica, é o Lula, ele mesmo, né? Não pode, não é saudável, né, para a economia, não é saudável para o governo, para a governança, um presidente atacar, né, os fundamentos econômicos dia sim, dia não, né, com falas responsáveis, né? Veja, naquela fala original das primeiras dele, ele não questionou apenas o teto de gastos, né, que é um mecanismo que está defunto, né? E essa conta é do governo anterior, nem é do atual, né? Ele questionou o princípio em si da fiscalidade, da responsabilidade fiscal.